Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast. Medium Night. Tudo bem, Sandra Tudo Suzy? bem, e você? Com frio delicioso, né? Friozinho gostoso, gente, aqui em São Paulo. Comentem conosco aí no chat como que tá na região onde vocês moram. Mas se depender da nossa convidada de hoje, teremos, né, um bate-papo que vai trazer um conforto pessoal. Vai trazer um conforto, vai trazer um calor, Um aconchego. um aconchego, né? É isso aí. Nós vamos falar hoje, gente, sobre os seres multidimensionais, mais uma vez recebendo a Cíntia Camerim, mas que hoje em especial vai falar sobre os momentos de caos e como que eles podem nos ajudar, Nos ajudar, isso é muito bom, né? Haja vista, né, tudo que a gente está vivendo, né, um período tão turbulento, vamos entender com ela, né, como que esse apoio pode ser trazido também no individual, né, para cada um. Porque na cura eu sei que eles atuam muito, né? Uhum. Mas é importante a gente saber chamá-los, ou ter uma noção de como podemos fazer isso, né? Como fazer essa conexão, né? É muito bom. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom. Obrigada por me receberem mais uma vez. Estou feliz. Imagina. Eu sou Você é do de grupo que não casa. gosta de frio. A gente estava falando aqui, eu gosto de frio, a Eu Sandra também. também. A Cíntia já não, é solar. Eu sou solar. Uhum. Eu acho que tem um charme, aquele céu azul, sabe? O sol brilhando. Pode ser no frio também, mas o sol tem que estar lá. Tem pra que ter mim. o solzinho. Eu acho que eu não gosto muito do frio de São Paulo. Uhum. Sabe aquela Pode sensação ser. acinzentada, com garoa, Fica aquele tudo negócio cinza. meio Fica complicado. tudo cinza. E o pé gelado, porque tá sempre molhado. E estava assim hoje, né? De manhã, Estava assim desse jeitinho, Com né? aquela neblina, né? É isso aí. Bom, bora lá. Vamos falar então sobre os seres multidimensionais, Uhum. né? Vamos lá. Cíntia, eles ajudam a gente em muita coisa, né, na vida. Sim, praticamente tudo, eu acho. Tudo aquilo que a gente der abertura. Por que eu acho que às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente não percebe ajuda? Porque a gente ainda não tem o hábito de dar abertura. Uhum. Esses seres, eles têm se apresentado cada vez mais e têm se aproximado cada vez mais porque a nossa vibração, a nossa abertura espiritual também mudou muito. Não é que eles não estavam aqui, eles sempre estiveram nos apoiando. Mas agora, nesse momento específico, com a abertura que nós tivemos, com a expansão que nós tivemos, eles conseguem interagir com mais frequência. E muito da sabedoria deles, eu acho que muda a perspectiva que nós temos diante dos problemas. Eu acho que mais do que eles interferirem diante do caos, eles nos auxiliarem a mudar a nossa perspectiva. Porque o caos externo faz parte do caos interno nosso. Então, eles ajudam muito a gente a entender isso. Qual que é o nosso processo de autorresponsabilidade no caos da nossa vida, no caos do nosso caos mental, nosso caos emocional, nosso caos financeiro, nosso caos material, e também qual que é o nosso papel no caos do todo, como coletivo, como humanidade, como ser humano. Então, isso especialmente é uma abertura que eles conseguem nos trazer, uma perspectiva que eles conseguem nos trazer que nos ajuda. E a gente fazendo esse movimento, a gente ajuda o todo. Então, em momentos como que nós passamos agora recentemente, momentos que nós estamos passando também, quanta dualidade que está aqui no Brasil, quanta dualidade que está no mundo, quantos os ânimos inflamados. E muito disso é porque a gente esquece de um dos princípios que eles tentam nos lembrar, que é o respeito. Que é a gratidão, o amor. Então a gente tem que começar a olhar com mais respeito, com mais sentimentos mais nobres, para que a gente consiga ter um local com mais paz, com mais amor, com mais prosperidade, com mais abundância. E eles estão sempre por aqui, viu? Eu tô vendo eles com mais frequência ultimamente, com mais pessoas, isso que é bacana. Isso é bacana, né? O papel deles, então, está em torno da consciência, de ajudar a gente a ter uma nova consciência. Sim. O que eu acredito? Dentro desse âmbito de seres multidimensionais, existem aqueles que a gente chama de federados, que são os federados que trabalham na Federação Galáctica da Luz. O que seria essa federação? Imagina que a Terra está passando, hoje nós não estamos passando por processos de disputas, de acirramento, de guerra, de violência. Esses seres em suas civilizações também já passaram. Muitos deles, inclusive, não passaram só apenas na própria civilização, eles passaram como se fossem com guerras entre mundos. Como a gente tem, às vezes, guerras entre países, entre comunidades, entre vizinhanças, eles passaram até num âmbito muito maior, que foi essa guerra entre mundos. Teve a Guerra de Órion, guerras que foram guerras galácticas, vamos colocar dessa forma. Dentro desse processo, às vezes até de tanta dor,
eles desenvolveram muita consciência e muita expansão espiritual. Só que dentro da expansão deles, o que eles perceberam? Que existiam outros locais, em outras galáxias, em outros sistemas solares que estavam precisando também daquela consciência que eles conseguiram desenvolver, daquela harmonia que eles conseguiram desenvolver, daquela paz que eles conseguiram desenvolver. Então foi montada isso que a gente chama de a Federação Galáctica da Luz, é como se fosse um grupo de consciências, de raças, de linhagens que trabalham para a luz, que querem fazer o que? Ajudar os outros. Porque eles têm essa noção de que enquanto um estiver em sofrimento, não tem paz. Enquanto um planeta estiver em desequilíbrio, não está bom para o todo. Enquanto uma galáxia estiver em desequilíbrio, não está bom para o todo. Enquanto um irmão, uma alma, uma consciência estiver em sofrimento, é como se eles percebessem o sofrimento. Então eles se dispõem aqui a viajar realmente nesses outros locais que ainda estão nesse processo de transição para ajudar no equilíbrio energético, nas frequências de luz, na abertura para a espiritualidade, mas principalmente na reforma da nossa consciência. Que eles nos enxergam o quê? Como se a gente estivesse passando pelo processo evolutivo, dentro daquilo que a gente consegue expandir ainda. Eles falam que nós que somos humanos não sabemos nem 1/10 da nossa capacidade. E é verdade, a gente não usa nem 1/10 da nossa capacidade mental, da nossa capacidade, a percepção extrasensorial, a percepção energética. E eles vêm nos ajudar a trazer isso. Só que trazer isso com essa visão mais coletiva que é o que eles têm. Então, quando a gente olha para nós, o processo sempre vai ser interno. E para isso que os nossos mentores aqui, que são mentores humanos, às vezes elementais, esses seres que estão mais próximos, dentro aqui da mesmo quadrado que a gente, dentro da mesma missão quase, da mesma experiência que a gente, consegue perceber que a gente precisa se desenvolver. Só que como que a gente se desenvolve para ser melhor para o todo, para ser melhor para o outro? Essa percepção mais coletiva, eles que conseguem nos ajudar. Então, por isso que eles têm se aproximado tanto como mentores, como seres que vêm inspirar, que eles não interferem, mas eles inspiram. Interferência só num caso de guerra nuclear, tá? Aí eles têm interferido. Eles têm interferido porque as armas nucleares, elas causam um caos e um desequilíbrio muito grande pro todo. Quando a gente pensa numa guerra normal, se a gente for lá, vamos brigar de porrete, vamos brigar de arma normal. O caos, a destruição ainda é aqui, na nossa dimensão. Quando a gente pensa em destruição em nível nuclear, ela afeta outras dimensões. Então, o que é destruído ali? Elementais, devas, Elohims, seres multidimensionais, dentro daquela explosão, envolve muita destruição, que aí desequilibra o todo, então não é esse momento de ter esse tipo de armamento. E aí quando está muito, quando está no limite, talvez a gente use novamente, aí eles começam a interferir. Entendi. E até o receio que tivemos, né? Todo nos mundo. últimos tempos, Teve um dedinho deles ali também. Para evitar. Pelo menos essa parte. Para evitar a guerra. Porque é uma destruição muito profunda, não é só nossa, humana. São várias camadas, várias dimensões que sofreriam. Então, nesse momento da nossa história e da história do nosso, vamos colocar, do nosso quadrante, né, do nosso sistema solar, mais o nosso quadrante, já não é mais adequado ter esse tipo de violência. A gente já tem que ultrapassar isso. Não significa que a gente consiga deixar todas as violências de lado, porque aí é a nossa escolha como consciente coletivo, né, a nossa escolha como humanidade. É isso que a gente tem que lembrar. Tudo que cada um de nós faz, até no dia a dia, interfere de uma certa forma. Às vezes fala, o que eu tenho a ver com o que está acontecendo lá? Nós temos, porque nós somos parte do todo. Então, quando a gente aqui, eu estou aqui não sei quantos 1000 quilômetros de distância, consigo ter um comportamento mais pacífico, eu consigo sentir a paz, eu consigo contribuir com a paz para lá também. Agora, você pega o caos que está lá e você cria um caos aqui, você está contribuindo com o quê? Qual linha do tempo você está ajudando a ser criada? Então, trazer essa consciência para a gente, eu acho ainda que é o mais importante. Sim. Agora, a gente fala muito da Terra, né? Como assim, essa fase de transição, um planeta que a gente ainda vive muito caos, né?
os habitantes daqui que trabalham com essa parte de consciência diferenciada, né, espiritualidade, constantemente a gente vê, né, que assim, a gente lida com o caos, né, não tem jeito à nossa volta. Por mais que assim, a gente tenta se conectar para fazer a nossa parte, né, como curadores, tentando estimular os que estão à nossa volta, a referência que a gente tem, às vezes até no nosso inconsciente, é que a gente está no meio do caos, né? Eu escuto muitos terapeutas falando, isso aqui não é colônia de férias, isso aqui não é parque de diversão, né? A coisa aqui é complicada, uns falam isso aqui é uma prisão. Sim. Então eu escuto, né? A gente ouve muito esse tipo de coisa. Existem outras realidades, planetas, locais, que estão iguais a nós ou piores também, porque a gente olha muito isso aqui como sendo o pior, caos, o pior, né? Eu vou ser punido se eu for para lá, estou exilado se eu for para a Terra. Estamos de castigo. Em partes, mas existem lugares piores. Existem lugares que porque para eles cada lugar tem a sua prova, tem a sua experiência. Quando a gente percebe a existência da perspectiva deles, da nossa perspectiva é o horror, porque a gente está sentindo na pele. Mas às vezes da nossa perspectiva, quando a gente dissocia, olha de um outro ponto de vista, é a oportunidade de uma experiência. A gente não consegue escolher entre a luz e a sombra se a gente não vive na dualidade. A gente não consegue dominar a nossa impaciência se a gente não vive num limite de tempo. A gente não consegue garimpar o nosso respeito se a gente não vive as provações do dia a dia. Então, do ponto de vista deles, isso daqui é uma escola. Porque a gente tem a oportunidade de aprender coisas que em outros locais a gente não tem. Como que a gente vai aprender a controlar o nosso impulso num lugar que é puro amor? Não tem como, porque você não tem sabe aquele gatilho de como fazer. Então, para eles, o nosso nível de consciência é um super processo, porque a gente está nesse processo de transição é o quê? Antes a gente não tinha consciência nem de que nós éramos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso destino, pela nossa energia, pelos nossos pensamentos. A gente ia literalmente no efeito manada. Muitos de nós ainda estão, porque é um nível de consciência daquela experiência, né, daquele humano. Existem locais que estão exatamente ali, sabe, existindo de uma forma tão primitiva que às vezes não consegue nem tomar decisões. Porque para eles o nosso momento, o nosso planeta é uma experiência que merece tanta atenção e merece ser olhada com amor. Nós aqui conseguimos exercer quase que plenamente o livre-arbítrio. Se não é no dia a dia aqui, pelo menos no processo pré-encarnatório a gente exerce uma parte do livre-arbítrio. Nas escolhas daquilo, quais os caminhos que nós vamos colher. Tem coisas que a gente não consegue mudar? Tem. Por exemplo, você, sei lá, nasceu naquela família, foi a escolha que você fez no teu processo pré-encarnatório, mas como você vai reagir naquela família? Como você vai agir com aquela família? O que você vai fazer com a tua vida diante daquela família? Né? Como você vai viver? Isso são escolhas. Então, aqui a gente consegue viver essa liberdade da escolha. Em dimensões muito elevadas também já não é necessário tanto livre-arbítrio. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, você não precisa escolher. Aqui a gente consegue experimentar a escolha. Coisa simples, quer beber água, quer tomar café. Tá. A gente não percebe isso. Por isso que às vezes parece, é um caos, é horrível, estou de castigo. Não, você está experienciando. E a cada segundo você consegue escolher. Isso na perspectiva de evolução, na perspectiva de desenvolvimento, é muito bacana. É um pouco do que nos diferencia até dos animais, olhando para quem mora aqui com a gente. Porque nós temos essa capacidade de escolher, de raciocinar, de tomar decisões diferentes. O animal ainda vai no impulso. Imagina um planeta que todo mundo vai no impulso. Nossa, o caus, né? Aí sim é o caos. É o caos. Aí é grave a coisa. Aí sim é o caos. Como são alguns umbrais aqui também, muito perto da nossa dimensão? Tem alguns umbrais que é puro impulso. Você pega um umbral da luxúria, por exemplo. O pessoal vive ali naquele puro impulso. O que a gente enxerga ali? Ali a gente enxerga realmente o caos. Aqui a gente enxerga escolha. É que a gente não olha para esse lado. Porque a gente tá aqui, a gente fala, ai meu Deus do céu, eu sei que eu fui dessa também, tá? Fala, ai meu Deus do céu, eu tô exilada, vim de castigo pra terra. O que eu fiz na outra vida para estar aqui de castigo, sabe? Aquela pergunta que a gente faz. Quem que eu matei, né? Na outra vida para estar aqui de castigo. Mas depois, quando a gente começa a entender, a gente percebe que é diferente. E essa escolha é o que nos tira ou não do caos.
Tá. Porque nesse momento que a gente está, é como se a gente vivesse em janelas dimensionais, vamos colocar dessa forma. Então, se você ainda está ali, vivendo numa consciência de impulso, vivendo numa consciência dente por dente, uma consciência puramente de reação, o que vai te fazer? Vai te ligar àquela frequência, que é essa dimensão de terceira dimensão. Eventualmente, em um desencarne, dependendo de como que estiver a Terra, você não vai ser direcionado para cá, porque não tem mais ressonância com aquilo que você tem que aprender ainda. Você vai sim ser direcionado talvez para um planeta que tenha mais dessa densidade. Agora, se você já está ali, eu sei que parece estranho falar, mas eu estou aqui vivendo na energia de paz e amor. Já estou entendendo que parte do meu processo é responsabilidade minha. Eu consigo ter a gestão sobre a minha vida do ponto de vista das escolhas e ter a responsabilidade pelas escolhas. Isso te leva a outro nível de consciência. Pode ser que você reencarne na Terra, pode ser que você reencarne num local que já está mais preparado, como alguns espíritos mais evoluídos já estão olhando para a gente, sem olhar os ETs totais. Já conseguem ir para experiências diferentes, onde as provações serão diferentes, onde a expansão vai ser diferente. Mas sabe qual que é a parte mais curiosa? A maioria dos que atingem o nível de consciência, eles pedem para ficar. Porque eles enxergam os humanos como irmãos, como partes. Então, muitos dos espíritos, dos seres, das consciências que já estariam prontos para ir para camadas mais altas de consciência, locais de mais luz, eles escolhem ficar e servir. Um bom exemplo desses é o Dr. Bezerra de Menezes. Que já está bem evoluído. Não, ele já está. É como se a missão dele já tivesse encerrado. Chico Xavier também? Concluída já. Não, Chico Xavier também poderia ir, mas ele continua aqui orientando. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito que continua aqui nos orientando e fazendo todo o trabalho relacionado à cura. Ele poderia já estar em outro local. Só que quando a gente faz essa virada de chave, ou quando um dia se a gente conseguir fazer essa virada de chave, essa consciência do todo ela é tão presente que, eu posso ir, mas faz sentido se o outro ainda está sofrendo e eu posso ajudar? Faz sentido se o outro ainda está evoluindo e eu posso me doar um pouco mais para que o outro passe pelo processo? E é isso que esses seres nos trazem, essa consciência de o teu processo individual é importante. Sim, é a chave da virada. A gente tem que olhar para dentro, não tem como passar pela transição, elevar a consciência se você só olhar para fora. Tem que olhar para dentro. Tem que pegar o ensinamento, trazer para dentro, aplicar no dia a dia na própria vida, que senão não vai funcionar. Falar, eu quero saber se eu sou uma comandante pleiadiana. Gente, dane-se, a tua fractal tá lá vivendo, deixa ela. Fica não aqui, vai mudar nada. Vive aqui a tua vida com essa experiência, com essa sabedoria que essa fractal pode trazer, que esse ser pode trazer. Exatamente. Porque o que importa ainda é essa vida. É que nem videogame, não importa o que teu amiguinho tá jogando, qual que é a fase que você tá, tem que jogar direitinho aqui. Agora, quando tem essa transição, essa virada de chave é exatamente isso. Eu estou me melhorando, mas como que aquilo que eu consigo me melhorar, eu consigo usar para o outro? Consigo usar para o todo? Como que eu posso ser mais útil para o meu planeta, para a minha comunidade, para a minha família, para os meus amigos? Como que eu posso servir mais? É essa consciência que eles têm e que a gente está aprendendo, né? Porque é difícil no dia a dia. É difícil. Ok. Bom, e dentro do dia a dia, né, os desafios que as pessoas vivenciam, a gente pode contar também com a ajuda desses seres para nos auxiliar nas questões individuais ou eles são mais voltados aos assuntos coletivos? Não, pode sim. Também, pode né? sim. Para tudo. Tal como os guardiões, nossos protetores, mentores. Sim, exatamente. Principalmente quando você pensa em proteção, logo vem comando micaélico, que é um comando regido por Arcanjo Miguel. Está precisando de proteção, pode pedir apoio realmente. Eu peço apoio do comando micaélico, como se fosse uma divisão, mas seres mais voltados a essa energia de proteção e limpeza. É como se a gente contasse com os nossos guardiões daqui, dos nossos guardiões do umbral, dos nossos guardiões naturais, dos nossos guardiões estelares. A gente não precisa ter um, a gente pode ter vários. Temos vários normalmente, né? Temos vários, então a gente só precisa contar. Em processos de saúde, eles são muito atuantes. Eles são. Então, principalmente precisa de ajuda com processos físicos, peça, aí tem a viradinha de chave. Tem que pedir a saúde perfeita. Ou a restauração da saúde perfeita. Quando a gente pede cura, a gente se apega à dor, à doença.
Então, para eles é mais fácil entrar na nossa frequência quando a gente pede a saúde perfeita, que nós reconhecemos que nós podemos ser saudáveis. E não importa qual o tipo de enfermidade a gente é, como se a gente trouxesse, isso pode ser curado. Então, e aí Comando Esmeralda, os seres do Comando Esmeralda. Comando Esmeralda, exatamente. Que aí eles conseguem ajudar. E aí tem seres que trabalham com energia de harmonia, tá brigando muito, tá tretando, pede apoio do Comando Ametista. Eles trabalham com essa frequência do equilíbrio, da harmonia. Sabe aquele negócio? Eu não consigo. Vou naquele lugar, eu quero bater na cara da pessoa, afogar ela no copo de água. Pede, fala, tem alguém do Comando Ametista aí para ir comigo, para pelo menos dar aquela acalmada no meu ânimo. Eles ajudam. E aí, como eles têm mais consciência de frequência, porque é como se eles buscassem, eles entendem muito dessa frequência do tudo. Então, é mais fácil, às vezes, eles refletirem essa frequência na gente. Eles vão interferir, vai falar, não, você tem que parar de brigar com teu amiguinho. Não. Mas eles jogam, às vezes, sabe aquela figura que a gente vê de ficar jogando uma luz violeta em você para ver se você acalma um pouquinho? Para acalmar mesmo. Eles interferem dessa forma, vibracionando para que você sinta aquela vibração diferente no teu corpo, ressoe de uma forma diferente. E aí, quando a gente pede ajuda, a gente dá o quê? Permissão. E aí eles conseguem atuar com mais intensidade. Hoje você trouxe um bastão aí, né? Eu trouxe. Varinha mágica. Eu trouxe um instrumento mágico. Não, de uns tempos pra cá, até foi um dos motivos que eu andei sumida aí um ano até eu acho que eu só tava mais vindo aqui gravando Entre Mundos mesmo, andei meio sumida. Tá muito legal, por sinal, eu assisto às vezes de sábado à noite. É muito bacana, não é? Tá muito legal. Você consegue trazer assuntos profundos assim de um modo muito claro e didático para o pessoal. Parabéns. Bom. Gente, quem não viu, veja na Astral TV Entre Mundos, à noite, sábado e domingo. Fiquem de olho ou no YouTube, né? Que depois vai para lá também. E tá sendo uma experiência muito bacana. Mas o que aconteceu? Eu andei meio fechada por conta de muita canalização. Canalização seria o quê? Eu faço como se fosse uma mediunidade de transporte, só que de frequências, de energias. É parte do trabalho meu que é voluntário para a Terra. E essas canalizações estavam muito intensas. Fisicamente até é muito cansativo. Trabalhar com frequências muito altas é muito cansativo. É como se fosse segurar num fio desencapado o tempo inteiro. Então, eles começaram a me dar especificações de ferramentas, que eu falo que são instrumentos quânticos. Eu trouxe 3 bastões, agora estou trazendo o 4º, que são ferramentas como essas. Então, esses seres eles me ajudaram a trazer uma parte da especificação. O princípio é como se fosse de um bastão Atlante. Não sei se o pessoal conhece bastão Atlante. Bastão Atlante é um instrumento que a gente usa muito em radiestesia, que ele serve o quê? Para concentrar uma frequência para você usar. Que nem quando a gente ativa símbolos na radiestesia, às vezes com pêndulo, a gente consegue usar um bastão Atlante, ou a gente consegue usar, às vezes, para trazer uma frequência específica de cura para aquele local. Ele é como se fosse um potencializador. Esses bastões, eles são potencializadores, mas eles também são, para mim, estabilizadores. Porque aí eu consigo acessar essas energias sem me arrebentar, literalmente. Sem arrebentar o meu corpo, porque antes era fisicamente desconfortável, queimava, sabe? Parte do corpo. Então, esse especificamente foi para me ajudar com energias voltadas a frequências dos celestiais, dos arcanjos, das arcangelinas. Ali é Miguel, né? Miguel. Miguel é o chefe, né? Não tem jeito. E aí aqui dentro tem uma série de pedras, de estabilizadores, cobre também, para ajudar a manter essa frequência. Legal, né? E como que o pessoal pode começar a se conectar, né, com os seres multidimensionais? Eu acredito que assim, a mudança de consciência, né, ela auxilia, né? Quando a nossa consciência muda, a gente vibra diferente, que a gente atrai, né, e se conecta, é diferenciado, né? Sim. Mas assim, digamos que a pessoa quer tentar impulsionar assim essa comunicação, essa conexão, para tentar abrir um portal, né, para estar mais próxima desses seres. O que você recomenda? Olha, muito para quem tem a facilidade de meditação, isso sempre vai ajudar, porque como eles são muito sutis, a gente sempre os observa como se fosse uma camada mais sutil de consciência. Então, até para o pessoal entender, a gente tem esse nosso chakra frontal. Aqui em cima do chakra frontal, a gente tem um chakra que é o da coroa, que todo mundo conhece. Quando a gente começa a vibracionar em frequências mais altas, o que acontece? Partes do nosso DNA eles despertam.
E aí a nossa frequência vai aumentando, a nossa frequência corporal mesmo, nosso coeficiente de luz. Quando ele desperta, ele dá a ordem para começar a utilizar um chakra que fica mais ou menos uns 30 centímetros aqui, que é o 8º chakra. Esse chakra, quem consegue ativar, todo mundo se comunica com seres multidimensionais. Porque ele é um chakra, como se fosse um chakra da telepatia multidimensional, do sistema solar, companhia. Todo mundo que ativa se comunica, não tem como não se comunicar. Por que a gente estranha? Porque imagina que a comunicação, ela entra como se os chakras começassem a ficar coletivos. Assim, eu vou ali e vou mandar o recado na caixinha de som da Sandra, mas a caixinha de som da Sandra está vibrando ali também. Então, você recebe a informação nesse chakra. Na hora que ele desce para o nosso... Pega pela coroa e ele desce para o nosso frontal, tem um timing, porque nós somos humanos, né? Claro. E às vezes dá aquela sensação de receber um download de informação. Ou receber informação como se fosse em imagem, ou receber informação como se fosse uma geometria. Por que eu estou explicando isso? É parte da comunicação com seres multidimensionais, a gente tem que lembrar que às vezes você está vendo, sei lá, uma mandala, eu estou meditando, estou vendo uma mandala, é essa a comunicação. Eu estou vendo uma bola esquisita, é essa a comunicação naquele momento. Não é que você não está sendo. Depois, a tua mente ela vai treinando e você consegue trazer para aquela linearidade no nosso pensamento. É como se você traduzisse aquela informação. Então, a primeira dica que eu dou é desapega da forma. Porque eu sei que a gente tem ansiedade de fazer assim, eu quero que ele senta na mesa e conversa comigo. Às vezes não é, né? Normalmente não é. Essa bola que você está falando, eu sei. Você sabe, né? Então, fica uma bolinha, assim, mas é porque são seres muito superiores, né? Que apresentam essa forma também, né? E são muito tem sutis. uma forma como a gente, humana, assim. E às vezes a comunicação deles é 100% telepática. Exatamente. Eles não têm essa vocalização que nós temos. E como a linha de tempo deles é diferente, eles também não têm essa linearidade que nós temos. Sabe quando a gente aprende a ler, que vai B a Bá, C a K, D a Dá? Eles não fazem assim. Então a comunicação é como se fosse leitura dinâmica, que você pega o contexto e já chega. Leitura dinâmica. É mais ou menos dessa forma. Então a gente tem que soltar muito disso, de falar, não, eu quero entender, eu quero que ele chegue para mim e me fale a receita do bolo passo a passo, xícara por xícara. Ele não vai falar 2 xícaras de fubá, ele não fala assim. Mas vai vir tipo um bolo assim na tua cabeça, sabe? É a imagem. É esquisito no começo. Então, assim, se prepara para começar a ter uns downloads estranhos. É o primeiro passo. Que aparecem. Símbolos, imagens, às vezes vem uma palavra inteira. E como a linearidade de tempo deles é diferente da nossa, às vezes qual que é a sensação? Você está ali concentrado, pedindo a comunicação, fez a meditação. Naquele momento é como se você não se lembrasse de nada. E depois, durante a semana, quando a gente está no dia a dia, parece que a mensagem vai ficando mais clara. Isso é muito característico deles, exatamente por conta desse distanciamento. Então, eles vêm muito telepáticos, eles jogam a informação na tua cabeça. Até a nossa mente processar, às vezes demora um tempo. Então, às vezes você vai fazer uma meditação, uma projeção nesses locais, você ficou ali 5 minutos do nosso tempo. Você vai ter informação, às vezes, para uma semana inteira. Como se você tivesse experienciado mais coisas, porque a linha de tempo é diferente. Então, a primeira dica, a gente desapega da forma. Se aparecer uma bola falando com você, conversa com a bola. É uma bola. Não fica racionalizando, né? Não racionaliza. Traz ele sempre fala, traz para o cardíaco, não funcionou, traz do cardíaco para a mente, mas principalmente pega daqui, que veio na mente, traz para o cardíaco. Tenta sentir a frequência, é muito mais fácil. A segunda parte tenta criar uma rotina. Tá. Tenta criar uma rotina e principalmente, que eu sempre falo, faça exercícios de gratidão e de amor. Tenta lembrar o que você ama, o que você é grato. Não adianta, principalmente no começo. Depois eles vão ficar com vocês no meio do caos mesmo, não tem jeito. Aí eles vão para a bagaceira, você consegue se comunicar em qualquer lugar. Mas principalmente na primeira conexão, é como se você tivesse que ficar numa frequência mais sutil, para também conseguir percebê-los. Então, desapega da forma, fique nessa frequência mais sutil de amor e gratidão. E tenta silenciar. Tá. Não adianta ficar o tempo inteiro falando, porque quando a gente está falando muito, a gente não ouve. A gente não escuta, é verdade. Então, tem que aprender a dar uma silenciada na mente também. Meditar, né? Também meditar treinar bacana, bastante, né? Você tem falou. que treinar, gente. Confia. A gente vai subir depois no YouTube algumas frequências para facilitar
com símbolos para ajudar nesse desbloqueio, principalmente temporariamente. Depois eu boto um no Entre Mundos específico. É legal, né? Para a pessoa, a gente está trazendo alguns símbolos que é eu visualizo, fico um tempo visualizando para tirar rapidamente esse bloqueio, para experienciar como que seria o contato. Porque o que eles perceberam, e eu percebi também, no dia a dia às vezes a gente não tem contato porque tem medo. Quem está pronto para ver um louva-a-Deus gigante? Friamente. Só no cinema. Eu tinha visto alguma coisa no meu quarto. Louva-a-Deus, por isso que eu tô falando, é o teu. É isso. Quem tá pronta para ver o louva-a-Deus? Eu já vi um assim, um louva-a-Deus mesmo, parece um louva-a-Deus. Como foi? Eu achei que era um ET, um gnomo, qualquer coisa, mas não é, ele só ficou me olhando assim. É enorme. É enorme. Então, a maioria das pessoas faria o quê? Faria o que eu fazia no começo, sai correndo. Mas eu não sei se eu estava dormindo acordada. Meio sonada, né? Fica naquela projeção, não projeção. Mas ele veio 2 vezes só. Ele anda contigo mesmo. Era comigo, não era? Ele anda contigo. Ele anda comigo, então. Mas a princípio, quando eu vi, eu fiquei meio assim. Porque eu nunca tinha visto esquisito. Um bicho. É que nem um bicho. Ele anda comigo, né? Então, a gente às vezes tem esse receio. Que bonitinho. Agora você pode aparecer. Pode aparecer que eu tô pronta. Que eu tô pronta, né? Agora. Não vai confundir uma larva astral depois com um ser multidimensional. São bem grandões. Não, ele não é larva astral. Não, eles são amorosos. É que do ponto de vista físico, nossa, é esquisito. Porque muito você imagina esquisito. Um ser maior do que você, aparecendo meio que projetado com aquela cara de louva-a-Deus, com aquela mão. Sabe aquela mão esquisita? Só que de roupinha, assim. É um negócio que a mente da gente demora para conceber. Isso é a forma deles assim. Ou eles não têm forma e podem se mostrar como esses específicos são assim, são seres que moram, essa linhagem, eles moram em Alpha Centauri, são centaurianos. Centauri tem 3 estrelas, né? Alpha Centauri, Beta Centauri, a terceira que eu não lembro o nome, não é Zeta Centauri, algum nome diferente. Essa linhagem de insetoides, que a gente chama benevolentes, eles vivem por ali. Na verdade, ele é de, tomei bronca, Centauri B, é de Beta Centauri. Então, os que parecem borboletas, às vezes, joaninhas, abelhas, eles são de Centauri A. Esses que parecem grilos, gafanhotos, são Centauris B, louva-a-Deus. Então, cada local é como a linhagem se desenvolveu lá. Eles são exímios apoiadores de quem trabalha com desdobramento de corpos. Eu faço, apometria. Apometria. Então é isso que ele veio para ele ajuda, porque a tecnologia deles, o conhecimento, é mais fácil para fazer esse desdobramento de corpos e restaurar sem nenhuma deficiência. Então, quem trabalha com apometria, em geral, tem esse setoide na equipe de mentores para ajudar. É bom saber que você está aí comigo. Só que a gente, às vezes, dá de cara e fala, eu não sei se eu quero ver. Eu perdida, eu acho que é. Tô acordada, tô sonhando. Ainda bem que eu não sei se eu estava acordada ou sonhando. E ele virando assim, ó, aquela coisa grande, comprida. Primeira vez que eu fiz assim, eu não quero. Desculpa, não tô pronta. Eu não quero, eu também achei muito estranho. Vocês, eu não tô pronta ainda para ver. Mas é isso, então a gente tem que ir trabalhando. Então a gente vai trazer esses símbolos exatamente para tirar parte desse medo, sabe? Porque a gente, às vezes, muitos de nós tem medo do seguinte, eu vou abrir minha mediunidade, eu vou ver tudo. Como que eu controlo? Então vamos fazer o exercício só para naquele momento ali de meditação, no local seguro, você conseguir, com o passo a passo, frequência segura, proteção, você conseguir ver aqueles que são teus mentores. Não vai dar para usar para falar, eu quero ficar vendo ET por aí, vou procurar nave, agora eu vou usar o símbolo, vou ficar apontando as naves com laser para irritar o ET. Não é assim. Não. É mais para ver esses mentores que estão nessa frequência sutil. Que todo mundo tem, mas às vezes a gente não os percebe. Mas você não se preocupa, porque aqui tá cheio de bolinha que eu tô vendo. Deixa minhas bolinhas em paz. Um monte de bolinha ali, ó. Deixa minhas bolinhas. Deixa as bolinhas quietinhas. Tudo redondinho ali. Fica só a curiosidade. E quando a gente começa, é engraçado percebê-los, às vezes parecem uns risquinhos de luz. É isso eu vejo. Olha lá, esses risquinhos. Olha lá. Umas bolinhas, umas bolinhas, risquinhos. Eu falo que parece pulguinha, assim, sabe? Tem um monte de pulguinha. Já percebendo, o próximo passo é vê-los hologramado. Não, deixa nesse mesmo. Deixa, eu tô confortável com o meu risquinho. Deixa as bolinhas.
Gente, daqui a pouquinho vai ter atendimentos também, tá? Você que quer aí que a sua foto seja analisada pela Sandra Suzy Paranormal, pode mandar, né, Sandra? Pode mandar uma foto sem óculos, né? De preferência recente, não quando você era criança, que aí eu vou ver outras coisas. E se você quiser fazer uma pergunta, também pode mandar pergunta se quiser. Senão eu vou ver sua aura, vou ver como é que você está. Aí, para quem está pela primeira vez, na descrição do vídeo tem todas as explicações. Você pode apoiar aí, né, o nosso canal, faz um superchat, printa e manda no WhatsApp da TV, que é o 11 96271 0106, com a foto e com a pergunta para a Sandra. Cíntia vai fazer algum atendimento hoje? Não, eu consigo, quem tiver interesse, manda que eu consigo colocar pelo menos uma frequência dos arcanjos, uma frequência de proteção ligada a esses comandos galácticos, eu consigo com esse bastão. Que daí seria, por exemplo, para cura. Ou para cura, Que me legal. manda especificar, estou precisando de mais proteção, de mais clareza, me manda o que precisa, eu vou precisar do nome completo e data de nascimento, tá? Legal. Que aí a gente consegue aplicar aqui. Então, você que estiver precisando de energia aí de cura, para lidar com alguma dificuldade, um desbloqueio de alguma coisa, aproveita desbloqueio. que a gente Boa. resolve isso. Boa. E para oráculo, tô com as runas, se precisar a gente só mandar aí, tá? Bom, daqui a pouquinho a gente começa. Vamos dar uma lida aqui nos comentários da galera. A Jussara tá com a gente, Nossa. Mônica Correia, NTV Canal, Jaqueline Monteiro. Ela colocou hashtag Comando Ametista, help me. Aí a Márcia Valéria colocou também Comando Ametista, tô precisando todo muito mundo luz. precisa. Sabe que eu pensei a mesma coisa, eu falei, vou ficar quieto. também, Porque será que sou só eu? Mas eu acho que eu tô precisando do Comando Ametista Não, também. no final a gente tenta fazer um frequenciamento com eles. Então, Vamos fazer? para todo Ai, vamos mundo. fazer, legal. Boa, Aproveita que tá com o bastão que eu não vou explodir nada. perfeito. Então, gente, todo mundo que tá precisando do Comando Ametista, segura a onda, fica com a gente. Nós vamos fazer. Vamos fazer. E nessa Entendi. semana tá com um aspecto astrológico bem tumultuado de Mercúrio com Plutão, né? E isso faz com que as pessoas fiquem ásperas, assim, respondam, sabe? Por Frias. por pouca Encrenqueiras. coisa, encrenqueiras, com o ímpeto de finalizar, romper coisas, terminar, ou no relacionamento, ou na parceria, ou na sociedade, ou na amizade. Então, vamos ter paciência. Aí começou domingo, gente. Vai ainda nos próximos Por dias. quanto tempo isso, hein? Vai ainda, essa semana toda a gente vai sentir, né? Então é um dia Uma bem propício, né, aspereza, pra gente colocar essa frequência. E o que pode acontecer, às vezes, discussão, né? Que não dá em nada, mas que gera estresse no momento que acontece, né? Então, hoje, eu acho que é ótimo aí pra gente trabalhar com o comando ametista. Quem mais está aqui? Lucas Henrique de Souza, Rafael Macedo, Ana Vieira, Thaís E. Marques, Geisiane, Denise. Vamos chegando. Ó, a Ana Vieira mora em Lisboa. Tá dizendo que lá, a gente estava falando sobre tempo, né? Tá com mais de 30 graus, gente. Aí, A vamos pra lá. Cíntia curte. Tô indo lá. Nós vamos mandar a Cíntia para ir, tá? A Cíntia gosta. A Mônica dizendo que quer uma frequência de desbloqueio para cura financeira, ter mais Nós todos coragem. queremos essa daí. É, né? Nós queremos A Mandou o abundância. nome Abundância. completo. Como que vai ser? A gente vai passar para você o nome completo e a Pode data passar. de nascimento Pode da passar. galera? Nossa, já tem algumas aqui, viu? Vamos que É. vamos. Posso começar a passar? Pode. Ó, a da Mônica é Mônica Maria da Conceição Correia, do dia 3/5/66. Aí a gente vai anotando para depois enviar tudo de uma vez? Será que é As pessoas melhor, estão pedindo né? coisas específicas ou não? Eu posso fazer um pacotão de abundância, saúde e depois harmonia para todo mundo. Estão pedindo, assim, a Mônica Uhum. falou de prosperidade, a Jussara falou de cura, a Jaqueline falou de proteção para filha, mandou o nome Então da eu filha. vou um por um, porque Um são por um. frequências diferentes. É. Aí a Verônica mandou o nome dela também. Tem bastante aqui chegando. Ou será e se a gente colocar todo mundo para desbloqueio? Que a pessoa pode estiver ser. precisando? Porque daí já abrange tudo, né? Pode ser. Eu acho que é Cura, legal Pode ser. isso. né? E aí, na hora que eu for prosperidade. enviar, todo mundo intenciona. Se tiver algo Isso, específico, é. se eu tô com uma questão judicial, preciso de desbloqueio Isso. aqui, tô com o inventário enrolado, sabe? Uhum. Aquelas coisas, preciso de desbloqueio aqui, a gente pede a... Porque aí todo frequência. mundo vai Pode ser. participando, né? Então, ó, temos a Jussara também aqui com a gente, que é a Jussara Maria da Conceição Correia.
de 13/9/57. Uma galerinha. O que eu posso fazer é deixar como se fosse aberto em tempo e espaço. Toda vez que a pessoa precisar da frequência, ela volta nesse vídeo e assiste na hora que a gente enviar. Tá, perfeito. Tá bom? Que aí não precisa mandar tanto o nome de todo mundo. Sim. Ah, legal. Então, para todos que estão aqui conectados conosco, né? Sim. Então, fiquem com a gente, Jussara, Jaqueline Monteiro, Verônica, tá? Liliane, Jaqueline Santana, que está precisando de clareza mental, Valdiane, que está pedindo por saúde. Fiquem com a gente, tá? Que vai ser aberto aqui para todos que estão no vídeo. Vamos ver se já tem foto para Sandra Suzy. Já já vamos fazer então essa abertura, tá? Vamos lá. Sandra Suzy, já temos foto para você falar. Aquelas que pegam o celular e mandam dela também. Peraí, deixa eu ver se chegou Manda mesmo. a sua. Eu tô te vendo. Uma pessoa que mandou boa noite. Cíntia, estou passando por um despertar espiritual muito grande e sinto que preciso me conectar com o meu mentor. Como faço isso? Vitória Fernanda Frasson Palhares, de 17 de novembro de 92. Preciso de uma frequência para relacionamentos e financeiro. Vamos fazer já já a frequência para todos, mas a pergunta aqui é o que ela precisa fazer para se conectar com o mentor, aproveitando esse momento de despertar. O que é bacana a gente lembrar? Às vezes a gente não precisa de conexão, nós já temos, a gente só tem que permitir percebê-los. A gente sempre acha, eu tô sem ninguém. Não, de forma alguma. Tá com gente. Sempre o mentor tá perto. Aqueles que escolheram nos guardar, eles sempre estão perto. O que a gente precisa fazer é se permitir, se abrir a percepção. Então, tenta trazer muito no cardíaco mesmo. Eu gosto de ensinar para as pessoas até como que elas podem usar o próprio corpo para pendular. Eu não sei se eu já expliquei, acho que eu nunca expliquei isso em nenhum lugar. O nosso corpo é uma ferramenta. Quando a gente trabalha com radiestesia, quando a gente trabalha com frequência, a gente faz o quê? Canaliza ferramentas, às vezes, em alguns instrumentos. Mas o nosso corpo é uma grande ferramenta. Como que a gente pode usar até para ter respostas mais claras, perceber essas sutilezas que às vezes a gente conscientemente não está percebendo? Bota as mãos mesmo no cardíaco, coluna ereta, pés no chão, respira fundo, pede a conexão espiritual e faz a pergunta. Portanto, meu mentor está próximo, você vai ver que as respostas positivas o teu corpo vai aproximar. As respostas negativas o teu corpo vai repelir. Nosso corpo já faz isso instintivamente. Quando a gente gosta de alguém, você já percebeu que você vira para a pessoa? Quando você não gosta, você repele. Até quando você vai abraçar alguém que você sabe que não é bacana, você dá aquele abraço de ombro, sabe? Você não dá um abraço de frente, você dá aquele negócio meio... Nosso assim. corpo lembra disso, a gente não lembra como usar o nosso corpo. Né? Quando você vai entrar em um lugar ruim, parece que ouriça, dá aquele negócio, o teu corpo está repelindo aquele local. E quando você sabe que é bacana, o teu corpo está se aproximando daquele local. Comecem a usar o próprio corpo. É uma dica que eu dou. Porque isso vai te trazer mais consciência, mais percepção. Quanto mais a gente usa o nosso corpo para perceber, mais aberto também as frequências a gente vai ficando no sentido de percebê-las, não de ser invadido. Não é isso. Mas às vezes a gente tá com aquele negócio na paranoia na mente. Quando a gente faz esse movimento, traz para o cardíaco, pede para o corpo responder de acordo com o cardíaco, ele vai receber o quê? A frequência, não a paranoia da tua mente. Que a gente tem que lembrar que a mente mente. Por isso que demora tanto, às vezes, para traduzir a informação dos galácticos. Então, conte com o teu corpo. Sabe aquele negócio, não sei se aquela pessoa gosta de mim ou não? Pergunta. Mas não é para ficar perguntando eu tenho que namorar com essa pessoa ou não. Mas não é, sabe? Dúvidas, às vezes. Usa o teu corpo para dissolver suas paranoias. Sabe aquele negócio, eu acho que aquela colega de trabalho não gosta de mim. Será que ela não gosta mesmo? Ela já te falou alguma vez? Então quer tirar a dúvida? Pergunta pro teu corpo. Tá. Que a energia não mente. Perfeito. Tá. Olha só, minha pergunta para Cíntia é sobre o profissional. Devo continuar com escritório em sociedade ou seguir caminho solo, com trabalho voltado à espiritualidade para casas? Mas aí seria uma questão, não sei se a Cíntia vai conseguir Deixa eu ver se eu consigo responder, capetar né? um pouco. A Carolina.
Carolina Falavinha. Carol, obrigado pelo seu apoio ao canal. E aí ela fala que é profissional, ela gostaria de saber se ela deve continuar com o escritório, em sociedade, ou seguir um caminho solo, trabalhando com a espiritualidade para casas. Tá. A primeira coisa que eles me falaram é por que ela acha que tem que soltar uma coisa para ter a outra. Tá. Que é para ela entender que ela é múltipla, ela é multidimensional, então ela pode ter diversas habilidades. A sociedade ainda não aparece rompimento aqui para mim, tá? Para você também não. Não aparece. Ok, foto. Essa foto. Foto passando a Suzy do Rafael Gaeski, dia 9 de maio de 70, Curitiba, Paraná. Não mandou pergunta, só foto para você falar um pouquinho dele. Vamos ver, Rafael. Ele é bem comunicativo, né? Falante, tem boa oratória, tem um coração muito bom, é uma pessoa preocupado sim com a parte financeira, né? Mas de uma certa forma eu vejo equilíbrio em você, ou você alcançando aí um momento de equilíbrio, tá? Tem que ser um pouco menos genioso, às vezes é meio genioso, bravinho, né? Tem que ser menos um pouco, tá? E eu vejo sim você conquistando novas coisas. Eu acho que ele quer saber de alguma coisa nova agora. É o que vem para mim. Pode ser no trabalho, um caminho novo sim para você e de prosperidade, tá? Não vai ficar sem dinheiro. Ele é muito preocupado com essa parte estável da vida. E eu vejo você bem, entendeu? É romântico, é sonhador, né? É bem criativo. Não vejo doença nele, não. Que bom. É meio pensativo também, é uma pessoa que fica, às vezes, refletindo muito sobre a vida, sobre as coisas, mas lembre-se que tudo muda. Eu vejo ele com muita prosperidade, então acho que ele está esperando alguma coisa ligada a isso, a dinheiro, uma coisa assim. Coisa boa. Coisa boa, não sei. Não sei, ele fala isso, é isso mesmo, eu não sei o que ele queria saber. Cíntia, do mesmo modo que a gente tem esses seres multidimensionais que ajudam a gente, né, nos momentos de caos, tem aqueles que contribuem para o caos também, né? Sim. Tem os caóticos. Tem os que a gente chama de negativados. Algumas linhagens acabaram tendo um impulso maior para ir, não significa que todos daquela linhagem são negativados, mas aí eu vou parecer uma pessoa estranha agora defendendo eles, tá? Vocês me perdoam porque eu ando ficando mais amorosa com algumas coisas. O que eu acho, às vezes, a gente enxerga seres negativos também com muito asco, com muita raiva, com o processo de eles deveriam ser exterminados, deveriam ser levados para o centro da galáxia e resetados e companhia. O que eu acredito? Da mesma forma que nós estamos no nosso processo de evolução, de transição de consciência, eles também têm a transição, têm a capacidade de passar pela transição. É que eles são seres que se desenvolveram no que eu falo, em conhecimento, em frequência, mas eles não se desenvolveram em amor. Então, eles têm impulsos mais negativos. Eles usam muito daquela sabedoria para o domínio, para o controle, para a manipulação. Mas isso não significa que eles não possam também passar pela redenção, pela compaixão. Começar num certo momento, diante ali dos processos, que aí é muito complexo para eu conseguir entender até como que funciona, de redenção, se tornar um ser que trabalha para a luz. Porque a sabedoria, ele já tem o conhecimento, ele já tem, se ele criar essa consciência amorosa, por que não trabalhar para a luz? Então, existem muitos seres, muitas linhagens, da mesma forma que nós. A gente vê humanos com impulsos para a bondade, humanos com impulsos para o domínio, para a maldade. Só por isso precisam ser todos eliminados? Não, tem que dar oportunidade de desenvolvimento. Mas existem raças que são famosas, principalmente draconianos, reptilianos, uma parte deles, que não são os piores, tá? Eu acho que os piores ainda são arcontes, do ponto de vista de ataque energético. O ataque de arconte é algo muito agressivo. Tem um grupo de seres que chama Chopats, que trabalham com ilusões, em geral também muito agressivos, e um dos piores ataques que tem é um grupo de seres que se chama Espiance. Eles são lá de Lira, negativos, eles lembram umas cobras esfumaçadas, assim.
eles trabalham com queda de consciência. Parabéns, você está evoluindo, agora vamos voltar para a Idade Média, sabe? Vamos voltar para onde você não sabia nem o que era desenvolvimento, né? Nem quem era você. Então, eles trabalham muito nessa queda de consciência. Por quê? Parte deles tem agendas diferentes, né? Eu não posso falar, existe uma agenda única da sombra. Cada grupo, cada linhagem, eles têm um pouquinho da sua própria agenda. Em geral, os que se aproximam daqui, muitos para prorrogar o tempo da própria existência, como os arcontes, né? Então, eles fazem o quê? Eles tentam criar locais para que eles possam assumir corpos. Seria mais ou menos isso, é um negócio bastante drástico contra as leis divinas, né? Então, por isso que seria muito agressivo. E a intenção deles é dominar, é desafiar, na verdade, a lei do equilíbrio. Outros não, outros é comida. Muitos deles têm uma linhagem que são uns brancos altos, que lembram os greys, só que eles são bem brancos, que é matri. Nós, para eles, somos gado. Né? Então, eles querem o quê? Manter um nível de consciência diferente, porque eles podem pegar alguns humanos e multiplicar e comer. É horrível pensar isso, Mas da mesma forma que a gente come animais, tem gente que come humanos. Tem gente, né? Quem come humanos. E existe uma outra uma outra agenda que é muito relacionada ao domínio, à manipulação. O que a gente tem que lembrar? Que energia é uma moeda. Frequência, nós somos uma moeda, de uma certa forma. Então, tudo aquilo que a gente produz de frequência, tudo aquilo, como se fosse almas vinculadas, gera um poder, gera um domínio. E para quem sabe usar energia, sabe usar energia mental, energia física, isso se torna grandes armas. Então, eles têm muito dessa intenção de manter o domínio, de manter nós escravizados, né, no sentido. Então, os da sombra agem dentro das civilizações para fazer isso, escravizar, manipular, dominar, e os seres da luz agem o contrário, que é para libertar, para trazer amor, para trazer independência e trazer a redenção. Ok. O Rafael respondeu: Sandra Suzy, estou sem palavras para expressar a minha gratidão. Você conseguiu entender e falar sobre os meus pensamentos e sentimentos de forma tão precisa, mesmo sem me conhecer pessoalmente. É como se você tivesse acesso ao meu coração e à minha mente. Sua sensibilidade e compreensão são verdadeiramente inspiradoras. Muito obrigada. Abraço, Rafael. Abraço, Rafael. Aí também mandou foto. Liliane Cristina Pincinato quer saber se tem algum implante. Ela é do dia 29 de março de 84. Eu vou virar assim para vocês duas poderem ver. Ó, Liliane. Tem. Quer que eu fale o nome dela? Não, já consegui. Eu quero só saber onde é que tá para tirar. Ela tem uma forte espiritualidade, né? O que eu vejo nos olhos dela é realmente me socorre, me pega, me ajuda, ela está precisando de ajuda nesse campo espiritual. Para mim, ela tem. Deixa eu ver o que ela vê ali. Tem no plexo e no sacro. Espera aí que eu vou tirar, tá? Tem um no joelho esquerdo. Tá? Tinha 3. 3, né? No plexo solar, no chakra sacro, que estava mexendo muito na força, na esperança mesmo, sabe? Como se sempre tivesse uma tendência a não ter confiança, nem em si mesma, nem no todo. Nem como no se, mundo, na vida. Sabe aquela sensação, às vezes, que a gente tem de, parece que, pra que eu vou fazer se comigo tudo dá errado? É um pouquinho disso. E tinha um no joelho esquerdo. Esse lado esquerdo. O do esquerdo era mais para incomodar mesmo. Não sei se ela sentia algum tipo de desconforto, dor ou teve alguma lesão, tá? Mas tinha. A gente tirou. Ok, coisa boa. Dá alguma baixa em você quando tira? Não, dá uma eu fico mais pra lá do que pra lá. Uma desconectada, né? Gente, galera, vamos respondendo aqui. Eu fico com o olho esquisito. E vai pra lá. De acordo com o tempo, tá? Vou pedir para vocês não mandarem mais, tá, gente? Olha só, Milena pergunta para os oráculos. Gostaria de saber se vou namorar esse ano. Milena Lima Lopes, do dia 3 de março de 96. Pisciana. Vamos ver, Milena. Deu tilt aí também, né?
que as runas falam. Não é? Abre demais. Abre demais, é. Milena, eu tô vendo que assim, chances para isso você vai ter, tá? O poder vai estar em suas mãos, né? De decidir com o seu livre-arbítrio. Eu estou vendo gente interessada, tá mostrando você chamando a atenção, ó. A runa Soilo é uma runa do sol que faz você brilhar, se destacar. E quando vem aqui na sequência Gera, é uma runa de entendimento, possibilidade de parceria, de construir alguma coisa. Mas a runa de Odin, que é uma runa em branco no futuro, mostra que não está nada definido, decidido. Vai depender do que você vai fazer com isso quando, né, essa pessoa aqui em questão surgir, tá? O poder vai estar em suas mãos. Uhum. Beijo, lindona. Mais pergunta? Vamos ver. Galera, tem que mandar foto também para Sandra Suzy poder responder. Vamos fazer a frequência para a galera, para dar tempo? Vamos, peraí. Senão a gente acaba, quando vai ver, esgotou Tem mais nosso tempo. cafezinho? Já te sirvo. Só um minutinho. Quer um cafezinho, Cíntia? Não, Ah, obrigada. ela não toma café, né? Não, porque eu já fico esquilinha com a frequência. Então eu já tô ficando esquilinha, que é ficar agitada. Se eu tomar café, eu não durmo 3 dias. É mesmo? Eu tomo café de manhã, mas à noite esquece que aí depois eu não durmo, não. Fica muita energia. Eu peço para todo mundo, então, que tem interesse em receber as frequências. Respirem fundo. Se permita a conexão com a luz. Eu peço a Arcanjo Zadkiel, Arcangelina Ametista, Arcanjo Tezapkiel, Arcangelina Harmonia, ao Sagrado Comando Santa Ametista, que cerque em sua luz violeta cada um aqui presente, para que traga harmonia, equilíbrio e a força da transmutação. Que cada um que tem uma questão, que nesse momento angustie, coloque essa questão diante do comando Santa Ametista. Que a energia da transmutação dissolva as barreiras. Que a energia da transmutação dissolva as dores. Que a energia da transmutação dissolva as dificuldades. Para que tudo isso seja transmutado aqui e agora, no tempo e espaço, em prosperidade, em amor, em harmonia, em saúde perfeita, em clareza e principalmente na conexão da abundância do todo, onde podemos receber tudo aquilo conectado à luz. Peça ainda Arcanjo Miguel e Arcangelina Fé que cerquem a todos com a sua proteção de luz azul. Peça a Arcangelina Coragem que ancore a sua força laranja em cada um, para que nunca falte força de vontade e o caminhar na fé e nos caminhos do plano divino. No fim, peça a Arcangelina Vitória que traga a energia do alto amor e a conexão com a majestade que vive em cada um de nós. Agradeço a todos os comandos de luz para que abençoem cada um nesse tempo e espaço e sempre que necessário. Está feito. Muito bem. Gratidão. Gratidão. Então, galera, todo mundo aí recebeu nessa frequência. O que é legal fazer agora, Cíntia? Assim? O que eu acho que é bacana é usar essa energia agora da transmutação de uma forma amorosa. Então, quando você pensar, eu não tenho um relacionamento, coloque eu sou o relacionamento amoroso. Eu não tenho dinheiro, eu sou a abundância perfeita. Eu sou a prosperidade. Esse comando do eu sou
reflete e reverbera muito, muito fortemente nessa energia do comando violeta também, do comando Santa Ametista, que também tem a participação do mestre Saint Germain, da mestra Portia, da mestra Kuan Yin. Então, quando você está sentindo uma ausência, o que nós temos que lembrar? Que somos transmutadores. A gente pode inverter aquela frequência. Então, você não é escasso. Você talvez naquele momento esteja escasso. Então, se coloca nesta posição. Eu sou próspero. Para reverberar isso. Então, pega essa frequência e coloca como uma ordem, como um decreto na tua vida, daquilo que você quer criar. Eu sou próspero. Eu sou saudável, eu sou amado, eu sou espontâneo, eu sou alegre, eu falo com facilidade, eu sou a oratória perfeita. Fale tudo aquilo que você quer criar para a tua vida, para permitir que essa luz entre e você ressoe exatamente na frequência da criação. Cíntia, como que está a programação? As atividades, conta pra gente. Tá uma loucura, né? Essa semana a gente vai subir um site novo também, um canal no YouTube novo que a gente tá criando, com bastante frequência, essas frequências para ajudar nas conexões, nas curas, orações, dicas de proteção energética. O que vai ser bacana no site novo é que vão ter os outros terapeutas também do Claridá. Muitos conhecem a Fernanda, que já veio aqui, a Elaine, que já veio aqui, mas os outros ainda estão desconhecidos. Então, no site novo vai ter uma equipe muito bacana. Nem todo o Claridá é terapeuta, mas os Claridás que são terapeutas estarão lá. De curso, para o segundo semestre eu vou fazer agora o curso da mesa, até que enfim, todo mundo pediu daquela mesa que eu trabalho. A gente está fazendo também encontros mensais, que são mini grupos de terapia, para realmente fazer ancoramento de frequência. Eu uso os bastões, outros terapeutas vão, isso é presencial. Começamos aqui em São Paulo, uma vez por mês, para fazer esses mini tratamentos. Então são grupos pequenos, não dá para abrir para 50 pessoas, tem que ser pequenininho mesmo, senão a gente não dá conta de fazer o tratamento de todo mundo. Primeiro vai ser agora dia 5 e a gente já está programado para o primeiro final de semana de agosto também, que vai ser bem bacana com os outros terapeutas. E o que mais que eu estou fazendo? Estou participando da mentoria dos mentores, junto com outros mentores, que é o Marluz, a Suzy, também quem tiver interesse. Pode entrar para olhar, é mentoriadosmentores.com, que é muito bacana. O nosso site vai ficar Claridá, com D mudo no final.com.br, e me segue no Instagram, Cíntia Camerim, Claridá, tô lá. Aí ali vai ter todas as informações. Cíntia Camerim, Claridá. Claridade sem o E. Só seguir, galera. Sandra Suzy Paranormal, depois temos uma pessoa aqui para você falar um pouquinho. Tá, eu falo. Dá bom dela? Daqui a pouquinho. Então, mas estão me seguindo, Sandra Suzy Paranormal. Segue lá. E o meu WhatsApp é o 11 96991 5123. Isso aí, gente. Segue lá também, @EduScadfon, né, no Instagram. Espero vocês. Cíntia, muito obrigado pela vinda. É sempre muito especial quando você vem, a gente ama. Volte, né? Eu agradeço. Eu volto toda hora, sem me deixar. Ainda a gente tem biscoito. Onde vai ter biscoito? Tem chocolate aqui, que eu já tô louca aqui de olho. Gente, obrigado vocês pelo carinho, pela companhia. A gente volta semana que vem. Bênçãos brilhantes. Até lá. Tchau, tchau.